Fala, rapaziada boa do Diário da Honra. Nós estamos continuando a entrevistar os grandes operadores policiais e militares. Hoje nós vamos prestigiar o Nordeste do Brasil. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Eu estou tentando responder a todos os que me escrevem nos comentários. Então, cadastre-se aí no nosso site, diariodahonra.com.br, para receber a nossa newsletter. E você vai receber e-mails com meus artigos sobre segurança pública, defesa nacional, geopolítica. E o nosso convidado de hoje é direto de Salgueiro, Pernambuco, o Noeliton Costa de Souza. E aí, Noeliton, como é que você está? Fala, Júnior, tudo bom, cara? Quanto tempo, né? Pois é, muito Quanto tempo. Prazer, Júnior, esse convite. Eu me sinto honrado demais de participar desse podcast Diário da Honra. Para mim é uma honra mesmo, tá? Ser convidado por vocês para essa entrevista aqui. Ok. Prazer é nosso. Tá? Noeliton, eu queria saber, primeiramente, como é que foi o começo da tua carreira aí? Como é que você chegou na Polícia Federal? E a sua família é daí mesmo, de Salgueiro? Júnior, a minha família é da Paraíba. Minha família toda é paraibana. Embora hoje está dispersa hoje por vários estados aí do Brasil, mas a sede da minha família é em Souza, Paraíba. E o início da minha carreira como policial federal, começou com um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser policial federal, era vocacionado a ser policial federal e, e sempre aguardava um concurso da Polícia Federal. Eu, após terminar o curso de agronomia, fiz o curso de agronomia na Universidade de Areia, Paraíba, na Universidade Federal, e passei a trabalhar como agrônomo. Já nesse período, eu já estudava alguma coisa, pesquisava sobre as matérias do concurso e já me preparava para o concurso. Aí, na sequência, depois, voltei para Souza, fui trabalhar no Bamerindos, Banco Bamerindos, e do Bamerindos eu fiz outro concurso, que foi para a Escola Agrotécnica Federal de Souza. Passei dois anos na Escola Agrotécnica Federal de Souza, e em 1993, eu prestei o concurso para a Polícia Federal. E a gente foi chamado em 1996. Naquela época em que eu fui chamado, Júnior, a gente estava na Escola Agrotécnica Federal e recebi a carta de apresentação na academia no mês de julho. Quando eu fui ver o salário naquela época, para mim não interessava, porque eu ganhava melhor. Naquela época, o valor correspondente, eu não sabia o salário mínimo, eu sei que era em torno de R$ 400. Eu ganhava em torno de 1.500. Então, para mim, não compensava. E o meu sonho iria se desfazer por questão financeira. Mas aí estava tendo uma investigação em Salgueiro e um primo meu conhecia um policial federal de João Pessoa e perguntou para ele quanto é que estava o salário. E foi que ele disse, olha, o salário, um reajuste, foi naquele tempo que saiu aquelas GOIs, em 1996, e ficou compatível com o que eu ganhava. E a partir daí eu decidi, em agosto, aí eu fui para a academia da Polícia Federal. Aonde a gente se encontrou, né, Júnior? Nós fomos colega de classe, de turma. Aliás, você era turma B, né? E a gente era o mesmo alojamento. Isso, mesmo alojamento, na mesma turma, né? 24º curso, né? 24º curso. Pois é. E de lá da academia, você foi para Mato Grosso do Sul, se não me engano, é isso? Isso. E lá da academia, eu fui para Campo Grande, né? Lá em Campo Grande, tive a honra de trabalhar na DRE, que foi uma grande escola para mim. E aí eu faço outra referência a você aqui, que quando você chegou em Campo Grande, você tomou posse em Campo Grande também, né, Júlio? Aí eu falei, ó, tá chegando um cara aí, um cara muito bom e tal, e a gente ficou na DRE também, trabalhando junto na DRE. Uma grande equipe, porque eu me lembro daquela equipe ali, equipe maravilhosa. Grande prazer trabalhar ao seu lado, né? O prazer foi Eu meu, cara. queria que você contasse aquele período lá,
Campo Grande, como é que foram as primeiras operações suas, experiências, como é que os professores que você teve, né, que foram os meus também. Então, eu queria que É, contasse um pouco aí sobre esse período lá em Mato Grosso do Sul. é, Campo Grande, para mim, eu acho que foi a maior escola para mim em termos como policial. Eu trabalhei, a gente trabalhou junto ali com pessoas abnegadas, pessoas, João Rogério, o Lucena, conheci o Pinelli também ali, o Pinelli trabalhava, se não me engano, em Ponta Porã, não, eu acho que era em Ponta Porã. Aí o Mário Robson, o Tamazal, essa é uma equipe boa danada, sabe? E aí, ali foi o meu grande enriquecimento profissional. A gente fazia várias operações, especialmente acompanhando o trabalho do escritório, né? A gente chamava, tinha um SQ, né, que a gente chamava, e tinha um escritório onde ficava uma unidade à parte em Campo Grande. Então, para mim, foi muito enriquecedor aquele momento, Júnior. A gente fez várias operações, aprendemos ali como se comportar como policial federal, a doutrina ali de vigilância, a gente sempre empregava ao pé da letra, a parte operacional também. A gente fazia muita barreira ali naquele Pantanal, ali naquela divisa ali de Corumbá, né, no posto da PRF. A gente fazia muita barreira, né? Hoje não se faz mais barreira, né? É. Mas ali, toda semana, a gente estava pegando ali o carrão, aqueles carros do André Utz, né? É isso. Até o home, o motorhome também, né? Era O utilizado naquela motorhome, época. né? É. A gente fazia umas barreiras ali no meio do Pantanal, né, Júnior? Coisas assim, levava um churrasco, passava Isso. 3 dias no meio do Pantanal fazendo a barreira naquelas cabriteiras. É. Bacana, cara. Mas pegava coisa. Era uma pescaria que, Pegava, de pô. vez em quando, dava resultado, né? Pegava. A DRE de Campo Grande era muito atuante, cara. A DRE de Campo É. Grande era, eu acho, quem segurava a apreensão de droga na Polícia Federal era a DRE de Campo Grande. As incinerações ali eram absurdas. Assim. A gente chega, uma vez a gente chegou a incinerar, eu acho que umas 100 toneladas, se não me engano, sabe? De maconha. Era o problema até encontrar forno para isso, porque era muita droga, sabe? Muita droga mesmo que se pegava. Ah, até ir embora. Quantos anos você ficou em Campo Grande? Eu passei, eu passei 3 anos e 6 meses em Campo Grande. Nesses 3 anos e 6 meses na DRE. Né? No começo, até esqueci de falar, no começo até me adaptar, eu pegava plantão, né? Eu pegava plantão, muito plantão na superintendência. Eu não gostava de tirar plantão, eu detestava plantão. Mas, como a superintendência não tinha um efetivo bom, eles me colocaram em plantão. Eu ficava puto, cara, com aquilo ali. Mas sempre estava ali solícito. Então, depois de 3 anos e 7 meses, abriu uma vaga para Salgueiro. Abriu uma vaga para Salgueiro, e aí eu me voluntariei e consegui vir para Salgueiro, no ano 2000. Cheguei em Salgueiro no dia 9 de abril de 2000. Em Campo Grande, eu cheguei no dia 3 de dezembro de 1996. Então, permaneci todo esse tempo em Salgueiro, aonde estou até hoje aqui. Em Salgueiro são 25 anos. Nesse período aqui, eu saí para Juazeiro do Norte, eu passei 1 ano só em Juazeiro do Norte, não me adaptei na delegacia lá e voltei para cá. Tive uma remoção ainda também para Mossoró, mas rejeitei uma remoção. Foi publicada, foi de ofício, mas eu não aceitei, pedi para tornar sem efeito. E também tive uma remoção, incrível que pareça, para João Pessoa, que também rejeitei, sabe? Isso tudo no ano mais ou menos assim de 2004, por aí. E aí eu tenho uma brincadeira que aqui em Salgueiro, muitos colegas, eles adquiriram um problema psicológico e isso embasava uma remoção, sabe? Aí eu dizia, rapaz, o único doido aqui sou eu que está aqui. Tá? O resto tudo é bom. É. Ô, Noé, então eu queria perguntar para você,
Você tem um retrato da PF lá em 96, a PF que você entrou, e a PF hoje. Eu queria que você comentasse um pouco da PF de hoje e o motivo que você se aposentou. Por que você se aposentou? Júnior, a PF de hoje é uma PF totalmente modificada na sua doutrina do que era antes. Não tem nem como comparar a doutrina da PF de hoje em relação à parte operacional com o que era antes. Antigamente, a gente fazia tudo, né? A gente fazia tudo, trabalho de campo, a gente fazia trabalho operacional. E hoje a Polícia Federal, ela tirou um pouco essa responsabilidade da parte de atuação operacional do pessoal das superintendências, delegacias, e passou a centralizar nos grupos táticos. Eu confesso que eu tenho uma certa restrição a essa modalidade de atuação, porque isso você tira um pouco, você protege muito o policial, sabe? O policial tem que estar preparado para diversas circunstâncias. Ele não pode ter esse protecionismo todo, porque às vezes, numa necessidade, esse cara vai ter restrição, ele vai ter limitação. Então, por isso, na nossa época, a gente tinha muito mais presteza, mais capacidade de atuação, sem querer desmerecer os colegas de hoje, na parte operacional. Na parte de investigação, houve uma melhora, claro, na parte de investigação houve uma melhora em razão à tecnologia que tem hoje, na nossa época, as tecnologias eram bastante limitadas, né? Hoje, quase não se trabalha mais com informante, a figura do informante está cada vez mais fora de cogitação, mas ainda existe alguns colaboradores, mas não como antigamente. Então, a PF de hoje é bem modificada, e sem considerar que a PF de hoje, Júnior, ela está muito limitada aos procedimentos disciplinares, que é outro motivo que põe medo ao policial. O policial, ele vai sair de casa, ele vai para o trabalho, ele já vai pensando no PAD. Ele já vai pensando no PAD, no processo administrativo disciplinar. O limite de atuação e de erro de um policial federal aliás, de um policial, não só federal, ele é tão fino, tão tênue, que chega a ser até apenas virtual, porque é muito difícil operacionalizar no mundo virtual que se quer. A gente vê agora mesmo sair uma instrução normativa e você colocar umas amarras à atuação policial federal. E o motivo da minha aposentadoria, eu me aposentei com 30 anos de serviço, né? Aliás, com 28 anos de Polícia Federal, 30 anos de serviço. Tem dois enfoques. Um enfoque eu já tinha assim, uma certa pretensão, mas tinha dúvidas que se queria sair da função de Polícia Federal, porque eu coordenava o setor de inteligência aqui em Salgueiro até há pouco tempo. Isso, a gente estava com muitas operações aqui em Salgueiro, estava dando outro sentido, a gente já estava saindo um pouco do foco apenas de assalto a banco, entrando na questão de crime financeiro também, e estava sendo interessante isso. Mas o motivo principal, o motivo decisivo, foi que entrou um delegado aqui em Salgueiro, e esse delegado, não sei o que aconteceu, esse cara, em 2 anos que ele passou em Salgueiro, eu respondi 3 PADs e uma tentativa de PAD. Então, isso me deixou muito chateado. Eu quase que saía da parte de inteligência. E, aliás, eu cheguei a sair da parte de inteligência. Foi quando esse delegado foi embora, chegou o delegado aqui, foi o delegado Júlio, e me resgatou. Júlio, ele me trouxe de volta para a parte de inteligência, e ele disse: Júlio, eu não quero mais, não, venha, eu quero você aqui, você vai chefiar o setor de inteligência, e eu aceitei. Então, por que me aposentei? Eu não aguentava, eu não podia trabalhar com corno no pescoço. Existe a questão do processo de contumácia, que dentro da Polícia Federal são 3 processos em 5 anos. Recentemente houve uma mudança, uma decisão,
que passou de 4 processos para 10 anos. Então, eu continuaria a trabalhar com a corda no pescoço. Então, para mim, não era interessante. Não era interessante. Tenho algumas empresas, mas essas empresas eram administradas por minha esposa, não atrapalhava. A minha esposa fazia esse trabalho de administração. Então, não atrapalhava. Se não houvesse essa questão dos padres, eu tenho certeza que eu continuaria. Superintendência, antigamente, a gente tinha uma maior liberdade, né? De atuação, porque hoje em dia essas operações de médio risco e elas são mais feitas por grupos especializados como o GPI, não é isso? Exatamente isso aí. Então, eu me lembro que antigamente a gente fazia de tudo, e eu acho que essa liberdade de atuação aí valorizou muito o nosso trabalho, né? Exato, concordo exatamente isso aí. Esse é meu pensamento. Então, A partir do momento, Júnior, a partir do momento que você... Imagina você criar um filho sempre pegando a mão dele. É o que aconteceu hoje na Polícia Federal. O policial, ele é enclausurado ali naquele ambiente de investigação e tem delegacias que o NO da delegacia é a Polícia Militar. É a Polícia Militar. Então, não, eu não sou contra isso, pelo contrário, a gente sempre trabalhou com a Polícia Militar, mas que o policial federal tem que estar à frente também do serviço. E hoje é muito restrito. Sim, sim. É verdade. Você participou da criação da Delegacia de Salgueiro? Você, quando foi para Salgueiro, ela já havia sido criada ou você participou dessa implantação da delegacia aí? Como é que foi? A Delegacia de Salgueiro, Júnior, ela foi criada através de um projeto de lei de 1999. Então, quando eu cheguei aqui, ela já tinha sido criada, só que não havia uma lotação ainda no policial. O segundo policial lotado na Delegacia de Salgueiro foi eu. O primeiro policial foi Levi Viana Teixeira, que está lotado em Juazeiro do Norte. Ele é o coordenador da análise lá em Juazeiro do Norte. Então, ele foi o primeiro policial efetivamente lotado. Policiais que vieram de diárias, como tinha aqui na Delegacia de Salgueiro quando a gente chegou, eram muitos. Salgueiro antes era um posto avançado, da DRE de Recife, e quando foi criado a delegacia usou o espaço do prédio do Denox, que funcionava ao mesmo tempo o prédio Denox, o Denox e esse posto avançado. Houve a criação em 1999, e em 2000 começaram a chegar os policiais federais para lotar. Os 4 primeiros policiais lotados na Delegacia de Salgueiro foi Levi, eu, Rogério, que também está aqui ainda, e Glauber, que está em Fortaleza. Então, a gente acompanhou o processo de estruturação da Delegacia de Salgueiro, não de criação, de estruturação, a gente que deu vida à estruturação da delegacia. O delegado que, na época, tomava conta da delegacia, o delegado Servilho, que foi coordenar a missão suporte, depois virou secretário de Segurança do Pernambuco, depois subsecretário da Paraíba, do Ceará. Então, foi essa equipe que estruturou. Na sequência, o Servilho foi substituído pelo delegado Bonfim, e com o objetivo, basicamente, da criação da Delegacia de Salgueiro, de combater o tráfico de droga, e principalmente o plantio de maconha, que também hoje continua com essas operações tem um período, né? Tem um período aí que dessas operações aí. Mas, posteriormente, a gente sentiu necessidade de também fazer outro tipo de operação. Já visto a demanda que tem aqui, que era a questão de combater o novo cangaço, que estava começando a se fortalecer na nossa região aqui. Mas você atribui a criação aí dessa delegacia em Salgueiro a questão da repressão ao plantio de maconha aí? Inicialmente foi. Outra causa? Inicialmente foi. A causa principal foi
No período de 1909, no período dos anos 90 e os anos 2000, essa região do Polígono da Maconha era um caso sério. Aqui você tinha... os plantios, eles eram feitos assim, de forma indiscriminada, e o tráfico de droga era um absurdo, muito, muito tráfico aqui. Aqui tinha grandes famílias que enriqueceram com o plantio de maconha. Muitas famílias enriqueceram com isso. E, além disso, havia uma problemática muito grande, que era o excesso de assalto nas estradas. Para se passar nessa região aqui, nos anos 2000, até 2000, 95, até 2005, os caminhões têm que fazer comboio, como também os ônibus só passavam escoltados pela PRF. A partir de 6 horas da noite, eu basicamente era dado toque de recolher, porque se quem passasse seria assaltado. E tanto daqui até chegar em Petrolina, eram pontos de assalto. Pontos de assalto. E a delegacia de Salgueiro, ela veio contribuir também com isso. Mesmo sendo competência nossa, mas a gente veio contribuir com isso. Porque esse pessoal, eles vinham do tráfico de drogas e complementar, fazer sua renda, conseguir mais dinheiro com assaltos para financiar o plantio de maconha. Entendi. Eu tenho até uma dúvida. Eu participei de várias operações aí pelo CAOP aí nessa questão da repressão ao plantio de maconha aí na região de Pernambuco, até na Bahia também, em outros estados. E eu queria que você respondesse assim, por que todo ano deve ser feito esse trabalho? Por que não se erradica de uma vez? Por que não acaba de uma vez essa questão desse plantio? Porque Júnior, você pode me responder aí? pessoal, a maconha ela tem um ciclo de reprodução. Sim. Antigamente, a fluorescência da maconha, que é onde tem o canabidiol, ele era em torno de 3 meses. Então, as operações eles tinham que ser feitas a cada 3 meses, para você atingir antes do ciclo, antes da colheita. Através de mudanças genéticas, esse pessoal conseguiu reduzir esse ciclo de produção. Então, se você não fizer operações a cada 2 meses, para cortar o ciclo de produção dela, eles vão se capitalizar. E por isso que essas operações elas têm que ser feitas a cada 2 meses, para evitar que eles colham, produzam e comercializem. Então, principalmente a questão das sementes. Antigamente aqui a gente tinha, no começo, as operações de erradicação chegavam a 5 milhões, 6 milhões de pés de maconha erradicados. Hoje ela não passa de 700 mil, as operações. Mas ela tem que continuar sendo feita, porque para evitar essa quebra, sim. Você tem que causar prejuízo do cara, tá? Você tem que causar prejuízo ao plantador, porque aqui dali, de qualquer forma, ele está pagando, ele paga alguém para ficar ali na roça, faz feira, faz adubação, compra veneno. Então, ele tem que ser causado um certo prejuízo para ele. Às vezes tem um material de irrigação, um motobomba, e tudo isso aí é recolhido, né? Apreendido, aliás, para poder desfinanciar esse pessoal que faz o plantio. Então, é essa a necessidade de ter uma repetência de plantio de operações de erradicação de maconha. Entendi. Então, não há uma maneira de acabar de uma vez por todas com esse plantio, esse crime, né? Então, você tem que fazer continuadamente essas operações, é isso? Exatamente. Existe um dado interessante, que eu sempre acompanhei isso aqui. A Polícia Federal, como eu falei, ela foi criada aqui em 1999. E o decreto que criou a operação da Polícia Federal, a lei que criou, ela veio de um projeto chamado Operação Mandacaru.
a Operação Mandacaru. Essa Operação Mandacaru era muito complexa. Então, não era só a criação da delegacia de Salgueiro, como também financiamento para os produtores, para ver se eles investiam em aquisição de animais, seja o boi, o bode. Mas, lamentavelmente, esse dinheiro não estava sendo utilizado. E não estava sendo utilizado para os fins do empréstimo. Eles o utilizavam para fazer plantio. Quando chegou aqui a obra da transposição e da Transnordestina, aconteceu um fato inédito. A quantidade de maconha plantada, que a gente apreendida, ela caiu em torno de 2,5 milhões na época, para em torno de R$ 1 milhão, 1 milhão de pés de maconha. Então, o efeito do emprego, da carteira assinada, ela teve um efeito imediato na redução do plantio de maconha. É cultural aqui no sertão? Ainda é cultural, certo? O pessoal ainda acha bom plantar, porque aí você planta e vende um quilo de maconha hoje a R$ 800. Então, para esse pessoal ainda vale a pena. Mas a questão do emprego dado, do investimento aqui no sertão, reduziu muito, muito o plantio de maconha. O que é que eu falo que é transposição transnordestina? Transposição, estou me referindo aqui ao canal da transposição, né, que sai daqui de Cabrobó e vai para Paraíba em 2 ramais. E a transnordestina, essa ferrovia transnordestina, que ela vem de Recife, aliás, vem de Fortaleza, do Porto de Pecém e do Piauí, indo diretamente para Suape. Então, esse aqui gerou muito emprego na época, que reduziu o plantio de maconha. Então, talvez isso fosse uma forma, aliado à repressão, de reduzir os plantios de maconha aqui. Mas ainda não chegou a esse ponto. Entendi. Então a polícia sozinha ela não faz o trabalho, né? Tem que vir com o social também, né? Tem que vir com o trabalho, né? Essa foi a experiência que eu consegui vivenciar. Entendi. Noélio, então nós daqui a pouco nós vamos ter um concurso aí para 1.000 vagas na Polícia Federal. E falando isso aí, eu lembro daquela época que a gente entrou, né, para essa instituição. E eu queria saber, com toda essa tua experiência aí, quase 30 anos de serviços bem prestados aí, você é um dos grandes policiais aí do Brasil. Eu queria que você se imaginasse aí na frente desses 1.000 policiais aí, lá no auditório lá da Academia Nacional de Polícia. O que você ia falar para esses policiais aí? O que você poderia passar aí de experiência, de conselho, coisas assim? Júnior, eu teria que fazer referência a 2 coisas: o discurso emotivo, o discurso do coração, tá? O discurso da razão. Certo. Então, se eu fosse falar com o discurso do coração, baseado na emoção, eu dizia para eles que se dedicassem a uma profissão tão linda que é ser policial federal. Eu me orgulho de ser policial federal, de ter sido policial federal, de ser ainda. Eu carrego no coração esse valor. Então, usando a emoção, seria isso. Que eles se engajem, eles se doem pela instituição que ele está ingressando. Por outro lado, já olhando para o lado da razão, eu digo a eles para terem cuidado. Para terem muito cuidado. Como eu falei no começo, o limite entre o erro e o acerto é muito curto. E haja visto hoje o excesso de disciplina que se tem dentro da própria instituição, a vigilância que se tem nos órgãos de controle, trabalha com cuidado. Com muito cuidado. Porque aquele emprego que ele tanto lutou, que ele tanto sonhou, que ele ralou, estudou, ele pode perder em 1 segundo. E não só isso, mas também pode ser preso. Então, são esses 2 discursos que eu teria para eles aí.
Entendi. Hoje em dia não tá fácil, né? As restrições ao policial são muitas, né? A nossa liberdade de ação está cada vez mais restrita, não é isso, Nori? E mais. A gente, para você explicar, fazer uma explicação, qualquer coisa se instala um PAD, qualquer coisa um PD, é que eu falo para você, o policial sai de casa já pensando, numa operação, pensando no que é que ele não pode fazer, porque qualquer coisa se instala um PD. Então, tudo hoje é muito vigiado, muito controlado, sabe? Isso tira essa liberdade de atuação. Até você explicar que você não estava fazendo ali a coisa errada, você já respondeu um processo disciplinar, você já perdeu sua promoção. Então, eu comparo, às vezes, tem umas cenas interessantes de que parece ser, mas não é, sabe? Então, por exemplo, tem um quadro bem interessante, uma filha está conversando com o pai numa rua movimentada à noite, e aí uma pessoa tira uma foto e faz uma denúncia de que aquele homem estava tentando captar uma adolescente. Então, esse é o quadro que também se pode desenhar em determinadas situações. Muitas vezes o policial age na legalidade, mas o que importa para a grande mídia, o que importa é o sensacionalismo. E isso custa caro. Sim, entendi. Noé, então vou pedir licença para você fazer uma pausa aqui para conversar com o nosso patrocinador, mas a gente já volta já, tá? E daqui a pouco eu vou, inclusive, fazer algumas perguntas sobre operações que você participou, tá? Para operações que marcaram aí a sua carreira, tá? E daqui a pouco a gente se fala de novo, tá bom? Falou? Um abraço aí. Rapaziada, estou aqui com o Júnior. Fala, Júnior. Tudo bem? Tudo bom, ele é preparador físico da PF e ele é o primeiro patrocinador aqui do nosso canal. Com muita satisfação de você estar aqui, cara. Ele, inclusive, me preparou para a etapa física lá no curso do BOP do Rio de Janeiro, em 2006. Então, é um cara que eu conheço há mais de 20 anos, confiança total nele. Eu acho que é um dos primeiros cases de sucesso teu, né? Vamos dizer assim. Então, ele vai apresentar o produto dele aqui. Como é que é esse teu produto aí, Júnior? Fala um pouco mais. Primeiro, obrigado aí, o pessoal de Diário da Honra. Beleza. Estamos uma parceria muito rico aí que a gente vai firmar. Legal. Né? E esse produto surgiu na necessidade de preparação física para o TAF do concurso. A gente está na iminência de um concurso agora, que a abertura vai ser... As inscrições estão abertas até o dia 13 desse mês. Certo. E a prova escrita está prevista para 27 de julho. E o TAF está previsto para o dia 14 de setembro. Legal. Então, muitos candidatos iniciaram a preparação e eles identificaram que o treino que eles fazem na academia não contempla as necessidades de concurso. Certo. Normalmente são treinos voltados para estética ou para perda de peso, mas eles fazem o treinamento e não conseguem obter os índices da prova. Então, nós criamos um protocolo de preparação para o TAF da Polícia Federal, que ele dura até o teste físico, a data prevista. Então, o candidato vai lá, acessa o link, tem acesso a uma planilha eletrônica que vai funcionar mais ou menos como um aplicativo, com links, com vídeos ilustrativos, explicações bem detalhadas do que ele vai fazer na rotina de treinamento. E ele vai na academia, executa o treino, vai na piscina, executa o treino. E a preparação é para todas as provas, né? Para o teste de corrida, para o teste de salto, para o teste de barra e para o teste de natação, que são os testes físicos que a Polícia Federal cobra para o ingresso nos cargos. Uma preparação específica para todas as provas? Para todas as provas. Incrível, né? Isso, né? Isso. Legal. E o TAF reprova muito? Reprova. Há anos em que o TAF reprova até 30% dos candidatos, né? Sim. Então, não é uma etapa a ser negligenciada. Pode deixar para a última hora. Não pode deixar para a última hora. Mas quem começar agora dá tempo, né? Beleza. E quem começar agora também tem um benefício na parte cognitiva. Todas as pesquisas mostram que quem faz atividade física tem melhoria nos processos de atenção, melhoria nos processos de consolidação de memória, dorme melhor, e tudo isso favorece a aprendizagem da matéria escrita. Então, são coisas que se complementam. Então, são quantas vagas? Para esse concurso, agora estão previstas 1.000 vagas para todos os cargos: delegado, agente, escrivão, papiloscopista e peritos. Porra, bom demais, então. Então, galera, dá tempo de escrever ainda.
vamos preparar então com o Júnior aqui. O link do produto dele está aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. E muito obrigado, Júnior, pela tua presença aí. E a gente vai voltar aqui a se falar mais vezes aí. De repente certeza. você é um próximo entrevistado, um dos próximos entrevistados para a gente se falar mais sobre os produtos que você tem, Certo. sobre as suas atividades lá na PF, né? Polícia. Então, um grande prazer de você estar aqui, tá? Prazer é todo meu, pessoal. Falou. Bom, estamos voltando aí com a entrevista com o Noelton. E eu queria perguntar uma coisa para você, Noelton. Como é que você gostaria de ser lembrado pelos colegas aí, seus pares, seus colegas com quem você trabalhou daqui a 10 ou 20 anos aí? Júnior, eu gostaria de ser lembrado como aquele policial dedicado, aquele policial que deu a vida pela instituição. Eu não sabia, às vezes, o que era final de semana, não sabia o que era noite. Não quantas vezes que a gente dormiu dentro do escritório, não quantas vezes que a gente entrou na Caatinga e passamos dias à procura de assaltantes de banco, só com a roupa do corpo, dormindo ao relento. Então, essa lembrança que eu queria que ficasse. Um policial dedicado, um policial abnegado à instituição. Eu, até a chegada desse delegado de Salgueiro, eu nunca tinha respondido, eu nunca tinha entrado com um atestado médico e nunca tinha respondido um processo disciplinar. E depois desse ocorrido, alguma coisa mudou, mas depois a gente voltou ao normal e a gente voltou à dedicação. É essa a lembrança que eu tinha, Júlio. Eu queria que ficasse. Entendi. O Noelton, eu queria que você explicasse mais como é que é a diferença de trabalhar, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e trabalhar no sertão aí, na Caatinga. E eu queria também que você explicasse para nós essa problemática do novo cangaço, esses crimes que acontecem aí no sertão, né? E como esse crime é combatido aí. Júnior, são duas realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O Mato Grosso do Sul, a atuação da Polícia Federal, basicamente para combate ao narcotráfico, né? Além dos biomas serem totalmente diferentes, assim, Cerrado, aqui Caatinga, aqui nós temos o combate ao narcotráfico, mas não como a situação de Mato Grosso do Sul. Após um certo período, a Polícia Federal de Salgueiro teve que se especializar no combate a assalto a banco, a questão do novo cangaço. E, basicamente, quem começou esse trabalho fomos nós aqui, tá? Aqui na Delegacia de Salgueiro. Foi um trabalho realmente que exigiu muita dedicação, um trabalho de grande risco. Pouca gente queria fazer esse trabalho. Quando se falava assim, novo cangaço, a gente viu o pessoal, opa, peraí, deixa eu ir tomar água ali e tal. Mas foi um trabalho bonito e necessário. Tá? Necessário por quê? O pessoal, com o dinheiro que ele tinha, ele usufruía, ganhava do tráfico de droga, ele passou a comprar armamento para investir contra a instituição financeira. E não só a instituição financeira, como também os carros fortes. E isso daí dava muito dinheiro para eles. As agências não tinham segurança. As cidades não tinham proteção. Então, para eles era um oásis. Para eles era um oásis isso aí. E eles, no começo, ganharam muito dinheiro com isso. Muito dinheiro, porque não havia polícia especializada para fazer esse trabalho. Você tinha uma Polícia Federal vocacionada para combater o tráfico de droga. Você não tinha, na época, ainda uma CEOSAC. Então, tudo isso, essas ideias, elas foram sendo necessárias diante do quadro que era para combater
o Novo Cangaço. Então, foi criada depois a CEOSAC, a gente teve que aprender a combater esse pessoal do Novo Cangaço, criar a nossa própria metodologia de atuação, porque a gente tinha, o pessoal já tinha um espelhamento, que era o pessoal do Rio Grande do Norte, mas era metodologia diferente e mais ligada à minha questão da parte urbana, e aqui a gente tem que ligar mais a parte rural, porque o pessoal, quando fazia as ações, eles corriam para o mato e tinha todo um procedimento operacional que a gente teve que se adaptar a isso aí. Então, você fala que o tráfico de drogas alimentou essa questão do assalto a banco, né? E, por sua vez, retroalimentava o tráfico. Exatamente. E aí, em função disso, foram criadas essas unidades especializadas, como o CIOSAC, né? E a própria delegacia de Salgueiro teve que se especializar também, né? E se adaptar a esse novo crime, né? Exatamente. Foi, cara, a gente tem uma certa resistência de alguns colegas, mas no começo as operações que a gente fazia era negócio de louco, sabe? Negócio de louco aqui para combater isso. A gente pegava um caminhão e colocava lona em cima do carro para a gente seguir um carro forte ou fazer vigilância dentro de cidades, sabe? Me lembro uma vez que a gente foi ter uma operação lá em Patos e quando foi no brief, a gente se posicionou os colegas, olha, vai ficar alguém nesse lugar aqui, nesse lugar, e o pessoal ficou olhando assim, meio diferente, e disse, olha, não se preocupe que a gente já tem uma equipe própria para isso, a gente já sabe que tem um perfil para isso, então a gente já vai locar o pessoal nessas situações. Então, por isso que eu digo, no começo a gente teve que trazer a nossa própria metodologia. A gente pediu alguma opinião, o pessoal do Rio Grande do Norte, a Marcelino, mas Marcelino era muito reservado, sabe? Ele trabalhava ele pouco passava as coisas, e a gente teve que aprender sozinho isso aí. Teve que aprender sozinho a combater isso. Não é fácil, não, né? Mas, por outro lado, também aumentou o intercâmbio entre as unidades, né? A Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, né? Talvez até com as Forças Armadas também, essa integração, esse intercâmbio entre as unidades, né? A gente, além do efetivo da gente ser reduzido, a Delegacia Salgueiro era um caso à parte, naquela época. Nós tínhamos um efetivo aqui de 8 policiais para tirar plantão, entregar intimação e fazer operação. Então, não tem como você não contar com a Polícia Militar. Então, tem que ter a Polícia Militar. E aí, a gente teve a sorte na época, de trabalhar com um cara que, para a gente, foi um grande parceiro. Né? Foi, na época, o Tenente Jackson, e ele chefiava a segunda seção. Então, foi uma parceria perfeita. Perfeita. Até hoje, né? Talvez até hoje funcione, né? Até hoje funciona ainda. Até hoje funciona. Então, foi uma parceria perfeita. Nós encontramos o homem certo, vocacionado também, um cara abnegado à missão policial. E não só ele, também hoje o Coronel Vieira, também, pessoa mais extrema competência e coragem, dedicação, sabe? Então, esses homens fizeram com que a gente ganhasse coragem mesmo de trabalhar. Porque era necessário ter uma equipe destemida, sabe? Não era brincadeira, aqui era situação que era caótica. E não é só questão da coragem, Júnior. Não é só da questão da coragem, mas a questão também da determinação. Determinação. Você que entrava na caatinga ali, você não tinha hora para sair, tem que se alimentar, improvisar alimento, improvisar cantil, sabe? Então, beber água de cacimba, sabe? Então... Aí a própria delegacia foi criando uma forma de trabalhar, né? Uma metodologia própria, né? Aí de Salgueiro, é isso?
Exatamente. Foi criando uma metodologia própria aqui. E hoje, basicamente, ela serviu de norte para as operações seguintes. Entendi. O Noito, queria que você comentasse aí um pouco o que você está enxergando aí sobre a segurança pública, não aí só a nível estadual, aí, mas a nível Brasil. Como é que você está avaliando tudo isso aí? E se você tivesse uma posição, por exemplo, como secretário de segurança, o que você faria aí? Júnior, hoje é um quadro extremamente preocupante o crescimento das facções. Extremamente preocupante o crescimento das facções. A gente está vendo aí a onda de terror que esse pessoal está implantando. Então, se tem uma coisa que preocupa hoje na segurança pública do Brasil, é o controle dessas facções. E, lamentavelmente, a gente acompanha essas movimentações, não existe uma dedicação mais a fundo como era para ser feito. Claro, tem várias investigações, mas desproporcional uma atuação delas. A gente vê recentemente aqui em Fortaleza as facções tomando conta da atividade da internet. E você vê hoje municípios, cidades pequenas, as facções dominando a situação. Tem uma cidade aqui perto da gente, Rodela, cidade pequenininha. Se você entrar na cidade com não tirar o capacete para se identificar, você vai ser abordado pelo pessoal da facção. Então, isso vira uma situação preocupante. É tanto que a pesquisa que saiu recentemente, qual é hoje o principal motivo de preocupação da população brasileira? Segurança. É claro que todo secretário tem a boa vontade de fazer aquilo que do melhor possível, né? Mas o controle das facções, não é só colocar o policial na rua. É investir mais em inteligência, endurecer as penas, que não depende apenas da questão de governador, é da questão de Congresso. E, lamentavelmente, nesse governo que está aí, não houve um projeto de lei enviado ao Congresso para combater a questão das facções. Aliás, nenhum projeto de lei em relação à lei penal. Nenhum. Não sei por que existe essa resistência desse governo de atacar a criminalidade do Brasil. Como secretário, se eu tivesse chegado a oportunidade de ser um secretário, né, que não tem nenhum objetivo disso, jamais, mas só atendendo a sua pergunta, quando eu estava aqui coordenando o setor de inteligência, nós apresentamos um projeto para a superintendência da Polícia Federal e fosse levado até para a direção geral, que seria a descentralização do CAOP. A descentralização do CAOP. Isso seria mais em relação à Polícia Federal. Mas o Estado também pode fazer isso, fazer uma descentralização, porque isso permitiria ações mais rápidas de atuação no combate, não só no combate ao tráfico de drogas, como também em questão dos assalta-bancos. A gente tem um projeto modelo disso aí, que eu conheci tem 2 anos, é Alagoas. Alagoas houve uma separação, basicamente, né? Em Arapiraca, foi deixada uma aeronave da Polícia Militar em Arapiraca, sob a coordenação do comandante da região de Arapiraca, sem depender de ordem do secretário do comandante que fica em Maceió. Resultado disso, Júnior, é que houve uma diminuição de 50% do índice de roubo de carro, de motos e assalto a banco. Eu acho que até, como esse projeto era um projeto novo na época que a gente conheceu isso aí, eu acho que esse índice até aumentou mais. Então, deu super certo. Eu, como tenho bastante amizade também com o pessoal da Polícia Militar, a gente chegou a apresentar esse programa para o diretor regional da Polícia Militar, o coronel Gemerson, e ela achou bem interessante.
E seria um avanço. Então, investir em inteligência policial, investir em aparato de combate, eu acho que são coisas que vêm reduzir um pouco mais a criminalidade. Com certeza. Eu me lembro bem, esse projeto é antigo de descentralização da CAOP, né? Falando sobre a Polícia Federal, isso aí há décadas que a gente pensa sobre isso, mas realmente não foi para frente, né? Está centralizado em Brasília. Mas, como você falou aí, a importância dos meios aéreos aí nesse combate às facções aí é de extrema importância, né? Exatamente, porque traz agilidade, a presença de o cara saber que ali em 10 minutos você pode ter a polícia ali em cima de você e ser perseguido, então dá outra ênfase a coisa, sabe? É altamente eficaz, isso é usado todos os países do primeiro mundo, eles reforçam o setor aéreo porque tem um combate maior. Aqui a gente ainda precisa melhorar bastante. Houve esse avanço agora aí desse projeto da PRF de colocar câmeras nas rodovias, e foi um grande projeto, tá? Foi muito importante, eu acho que dos últimos anos, em relação à segurança pública, foi um dos melhores projetos que foi feito, tá? E foi feito por um policial rodoviário federal, que disseminou a ideia para todo o Brasil. Então, é querer fazer. Se quiser fazer, parece que tem homens, tem ideias, tá? Basta querer fazer. E querer, é claro, gastar. É verdade, é verdade. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Agora, entrando numa parte que você pode lembrar aí em relação às operações que você participou, eu queria que você contasse algumas experiências, algumas operações aí que você considera que foram emblemáticas aí na sua carreira. Júnior, eu tive a sorte, eu fui um policial, me sinto honrado e feliz de ter participado de várias operações de risco, de alto risco. Vários, porque tem policiais que entram na Polícia Federal, talvez não consiga dar um tiro sequer. Então, eu tive essa sorte de ter participado de várias operações, inclusive ombreado com o COT em várias situações, sabe? Tive grandes parceiros de operações aí. Mas eu vou começar, Júnior, por uma situação bem interessante, que foi o primeiro confronto que eu tive, que eu participei, foi no Mato Grosso do Sul. Não sei se você estava nessa situação, e um colega, Samuel, ele estava lotado em Porto Porã. Samuel, depois, ele foi para o GIS. Não sei se ele está aposentado aí, né? Samuca, né? Mas Samuel era um cara, ele tinha uma capacidade de infiltração incrível. Sabe? Eu acho que até posso falar isso aqui, porque Samuel, ele não está mais lá em Porto Porã, já faz tempo que ele saiu lá. E ele se infiltrou num plantador de maconha, se passou por traficante, querendo comprar aí em torno de 4 toneladas de maconha. Ele passou mais ou menos, eu acho que uns 10 dias com esse pessoal lá no Paraguai, na divisa com o Brasil. E a montagem da operação foi uma coisa extraordinária. Colocaram 10 policiais dentro de um baú, um caminhão-baú, para pegar essa maconha à noite, na madrugada, na divisa, na linha que divide o Brasil e o Paraguai. Então, nós teríamos o pessoal de socorro, elemento surpresa, que iria fazer o primeiro combate, e, em sequência, viria um pessoal que estava nas caminhonetes. Então, foi nessa operação que eu senti o que era medo. A primeira vez que eu senti que medo de verdade foi aí. Foi o primeiro confronto que eu tive, eu tinha, na época, dois anos de polícia. E fui voluntário para a situação, não fui forçado aí. E eu me lembro como fosse hoje, quando a gente entrou
na fazenda onde ia receber a droga, a gente ouviu pelo rádio o colega falando, né? Ó, tem 5 homens armados aqui de 12 e estão escoltando o carro. E quando a gente parou, a gente já desceu atirando e foi aquela loucura. De noite, rapaz, a gente só via o estampido e a munição cortando à noite. Então, essa ali foi a primeira operação que eu participei logo cedo como policial federal. Sim. Foi uma coisa Marcante. interessante. Foi interessante, que isso é gratificante, sabe? A gente fica com coragem, se dá vida ao policial, sabe? Sim, claro. É uma coisa que dá uma experiência, né? E durante a operação você nem pensa no risco, nem nada disso, né? Depois é que você vai se dar conta, né? De quanto risco você correu ali, né? É isso? Cara, eu acho que se fosse hoje, essa operação jamais seria feita. Jamais. Pelo que a gente tem hoje na Polícia Federal, jamais. Você colocaria um policial comum, e só o policial do Grupo Dado que talvez participasse disso aí. Certo? Mas a gente conseguiu pegar essas 4 toneladas de maconha, teve gente baleada, tal. Por sorte, ninguém morreu, nem de lá, nem de cá. Sim, entendeu? sim. Não houve nenhuma baixa. E o caminhão ainda conseguiu entrar dentro do Paraguai, e foi aquele rendezvous, a gente teve que entrar no Paraguai, atirar no pneu, correndo, atirando no pneu do carro, o caminhão virou, e a gente teve que tirar a maconha no braço. Eu lembro que a Marildo, na época, era o coordenador Sim. da operação, a gente lembra da Marildo? Sim, conheci. E a gente tirando essa maconha dentro do Paraguai, para não deixar no território paraguaio, tirando com a maconha, levando um saco de 15 quilos, né? Era 13, 15 quilos na cabeça. Aí jogava do outro lado da cerca do Brasil. Foi essa em Capitambado, mais ou menos? Ali? Foi essa? Foi mesmo, em Capitambado, foi. Exatamente. Eu acho que você Famosa, né, estava lá, né? operação. Sim. Famosa operação. E arriscada, né, de fato. Bastante arriscada. A gente tem medo do pessoal dos tarraxim, né? O que a gente chama de policial do Paraguai, né? A gente tem um medo que os tarraxim viessem ao combate da gente, porque a gente estava bem próximo do quartel do Exército Paraguaio. É uma loucura, cara. Loucura mesmo, sabe? Verdade. Tem alguma outra operação que você possa ilustrar aí para o nosso público? Aí na área de Salgueiro, que você participou, que você possa contar? A de Salgueiro tem várias. Eu quero contar um bem especial aqui, que foi ainda em Campo Grande, sabe? Era um domingo pela manhã, e eu recebi uma ligação de João Rogério, né? Aí, João Rogério, novinho, tu bota a tua roupa aí, prepara a tua mochila, que tu vai pegar um avião agora, juntamente com o pessoal da DRE, para fazer interceptação de um avião que está levando 90 quilos de cocaína lá no Pantanal. Aí, rapaz, aquilo eu fiquei mais feliz do que menino que eu engancho chocolate. Para uma operação dessa aí. Aí colocaram a gente no avião, nós temos Cessna, e nesse avião fui eu, Mário Robson, o Valtinho, eu não estou lembrado de outra pessoa, mas nós éramos 4. Tamazalska? O Tamazauskas, exatamente, Tamazauskas. Foi. Aí a gente o avião chegou na fazenda, deixou a gente lá, os colegas já renderam o caseiro e a mulher, né, que tem participação, e nós ficamos numa ponta da extremidade da pista de pouso para fazer a abordagem do avião. O avião desce, 10 minutos depois o avião chegou e não utilizou a pista inteira, usou meia pista. Quando parou em frente à casa, os colegas que estavam lá com o caseiro rendido já renderam o piloto e o copiloto. O cara fez ficar até secretário, achando que era brincadeira. Tranquilo, o pessoal rendido e tal. Comunica-se a delegacia de Corumbá para vir fazer o resgate, nosso resgate, e o resgate da droga. Nós tínhamos o quê? 2 presos, 4 policiais e mais 4 presos, aliás, o casal, a mulher e mais o piloto e copiloto.
Cara, lá vem o avião nosso, com um delegado, um escrivão e mais outra gente. Eita. E aí, isso já estava próximo da anoitecer. Aí eu não tinha levado repelente, não tinha levado material apropriado para passar a noite. Quando a gente viu as muriçocas do Pantanal, eu disse, Damasal, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o piloto, para ele dirigir esse avião aí, ele guiar esse avião, aliás. E aí, tem coragem? Ele disse, tem, não quer dormir também aqui não. A gente falou com o delegado autorizou, e aí a droga e os presos foram no avião da PF, e eu e Damasauskas, um piloto, foi nesse avião. Júnior, eu acho que foi um dos motivos mais tensos que eu tive na minha vida, porque se aquele piloto decidisse ir para o lado da Bolívia, a gente não sabia que ele consequência iria ter. Ou a gente ia morrer pelas Farc, né? Ou ficar como refém. A tensão foi tão grande e assim que eu cheguei em Corumbá, eu tive febre emocional. E, cara, é loucura aquilo ali. Loucura. Difícil, Foi hein? Hã? Difícil essa operação aí. Eu Foi coisa de também louco. ouvi falar já dela. Não participei dessa etapa aí, mas foi difícil. Imagino que tenha sido complicado aí para você. Para todos, Coisa de né? louco. É coisa que hoje também um negócio desse não aconteceria, viu? Certeza. Realmente, com certeza. Noel, tu tem algum aí nessa região aí de Salgueiro que você... Tem vários aqui, mas eu vou selecionar, Júnior, aqui, eu acho que tem Vê se vários aqui. Eu vou citar por sua cima aqui memória... as grandes operações de combate a assalto, né? Novo Cangaço, a operação de Pino Arcado, a operação de Juazeirinho, onde a gente teve lá com o Cote, a operação no Piauí, que eu estou esquecendo, no Curimatá, a operação Curimatá, a operação de Territa, e tiveram vários mais ainda. Mas a mais emblemática, Júnior, foi a Pilão Arcado. A Pilão Arcado ficou no marco da Polícia Federal, nos anais da Polícia Federal. Então, hoje, acho que é retratada na academia da Polícia Federal. Durante um bom tempo, eu recebi convites para dar palestras sobre a operação do Pilão Arcado, e eu preferi ficar em silêncio, porque eu sabia que tinha várias pessoas que atacavam a operação e tal, mas só a gente que estava lá, a gente sabia o que aconteceu. Então, foi uma operação que, lamentavelmente, a gente perdeu um colega, o Klaus, né? Mas também foi baleado o outro colega, o Aziz. Terêncio saiu baleado nessa operação, e o Tolentino também saiu baleado nela. Então, foi muito traumática essa operação em relação a essas ocorrências de perda de vida e ferimento de colegas. O Tolentino se aposentou após isso, o Aziz também se aposentou, o Henrique continuou, né? Henrique é um grande policial lá em Fortaleza. Sim. Mas do começo do confronto até o final, ao todo, foi mais ou menos entre 45 minutos a 1 hora de troca de tiros. Sim. Conta uma história um pouco resumida aí dessa operação, mais ou menos contando aí como é que foi foi a tentativa de assalto, né, de um grupo já famoso aí, já de assalto a banco, né? E eu queria que você contasse um pouco resumidamente essa operação e o desdobramento da sua participação aí nisso aí. Júnior, na época, o bando de Cleitaraquã, ele comandava os assaltos aqui no sertão. Então, de um lado, a gente tinha o Chico Bem-vindo no tráfico de droga, e do outro lado tinha Cleitaraquã na questão de assalto a banco. E é um grupo que vem dando muito trabalho, morte de policiais. E a Delegacia de Salgueiro se debruçou totalmente
se dedicando à investigação desse pessoal. Nós passamos 2 anos investigando o grupo de Cleito Araquã. Perdemos eles uma vez em Santo Sé, né? E quando foi, acho que em 2000, não estou lembrado de que é a data direito, mas foi em 2005, a gente já monitorando o grupo todo, né? E fazendo uma ponte com o pessoal de Juazeiro da Bahia, que monitorava outra ponta, e monitorava o pessoal lá de Juazeiro. E aí, a gente sabia que o grupo iria atuar, mas não sabia onde. Até que um dia, o delegado Alexandre, que hoje é o secretário de Segurança Pública do Pernambuco, ele recebe uma ligação do delegado lá de Brasília, da DEPAD, o Celso, delegado Celso. E onde pegaram um áudio dizendo que um cara convidando o outro para ir para uma festa lá em Pilãozinho. Então, vai ter uma vaquejada em Pilãozinho. Inclusive, o imperador vai estar lá. O imperador era Cleiton. E os caras já diziam quanto é que tinha dinheiro, mais ou menos. Então, isso abriu uma luz grande para a gente. Eles falaram mais ou menos a data, quando é que ia ser o dia. E aí, nós se juntamos com a efetivo da Delegacia de Juazeiro, com a CEOZAC, com a segunda seção, comandada pelo Tenente Jackson, e veio o pessoal do CAOP, o Klaus veio também, o delegado Celso veio com a equipe. Nós chegamos em Pilão Arcado num domingo, uma parte da equipe ficou numa fazenda, de um tio de Wilson, o falecido Wilson, colega nosso, e a outra equipe ficou dentro da casa do pai de Wilson, e cederam a casa para a gente. Essa casa ficava no centro de Pilão Arcado. Na fazenda ficavam 18 homens e na casa 12 homens. Nós chegamos no domingo, como eu falei para você, sem sair para lugar nenhum, não sair para nada. Era um verdadeiro Big Brother já na época. Então, o Wilson trazia comidas para a gente, um marmitex, e quando foi na quinta-feira, os caras fizeram um assalto de um F4000 e deixaram a dica de que seria utilizado no assalto. Como a gente já vinha monitorando o grupo, né? Então, a gente teve a certeza que ia ser naquele dia. Seria na quinta-feira. E aí o grupo que estava na fazenda se deslocou até ficava na BR, a rodovia federal, para tentar interceptar o grupo de Cleito Araquã que vinha nessa F4000. Ocorre que eles passaram e o pessoal ficou na dúvida, não viu ninguém nos carros, ficou na dúvida, não agiu. Deixaram a bola com a gente. Eu me lembro como fosse hoje, às 11h30 da manhã, o grupo de Cleito Araquã, ele entra na cidade de Pilão Arcado, atirando. E aí a gente se deslocou, uma equipe ficou na praça, 5 colegas foram para a praça e 7 colegas foram por trás do banco. E essas 2 equipes ficaram em confronto com o grupo de Cleito. Então foi o maior confronto, eu acho, da história da Polícia Federal, em termos de duração e também do que eu participei. Como eu disse a você, começou mais ou menos assim. Na hora que começou, foi de 45 minutos a 1 hora. E a fatalidade aconteceu logo no começo, quando uma aeronave do CAOP, que também aquela ação ficou com doutrina, ela foi fazer um voo rasante, na avenida onde estava tendo um tiroteio, e o bando de Cleiton deu uma rajada e atingiu o Klaus. Na época, eu fiquei sem entender, porque a aeronave deu voo rasante, ela subiu e foi embora. Porra, foi que houve aqui? O pessoal já foi embora. E só mais tarde é que a gente veio saber pelo rádio e o Klaus tinha morrido, e quem deu notícia para a gente foi o Normal. O Normal, quando ele foi deixar lá, ele voltou para o campo de atuação. O Normal era fazer parte do CAOP. Aí eu vi Normal todo ensanguentado, né? Normal, foi isso aí. Porra, o Cláudio morreu, cara. Cara, aquilo foi uma bomba para nós. Foi uma bomba. Sim. E, na sequência, Júnior, a gente ficou tomando conhecimento que
Tenêncio tem sido baleado, o Tolentino tem sido baleado. Aquela, cara, as notícias foram chegando, a gente ficando estupefato com tanta notícia ruim, sabe? Sim. Mas, pelo menos, o Cleiton Aracuã, nesse confronto, ele saiu atingido, e o Valtinho. A partir desse momento, a gente consegue, o grupo ele sai, a parte do grupo foge para Caatinga, a gente vai em perseguição, e o delegado Alexandre, que coordenava a operação, começa a pedir reforço. E aí veio o pessoal do COT, CAOP. Ao todo, eu me lembro que foi ao todo, nós colocamos em atuação mais de 80 policiais federais para caçar o bando de Cleiton Aracuã. E aí, no dia seguinte, pela manhã, a gente passou a noite toda fazendo a barreira para não deixar o pessoal sair. Quando amanheceu o dia, por volta de 6 horas da manhã, o pessoal da CEPAC, que já estava também no circuito, traz informação que um morador da região viu 6 homens andando a pé, um deles baleado, usando um fuzil como muleta. E eles estavam andando pela estrada, deixando muito rastro. E aí, Jackson chega para mim, Noelton, vamos cair em campo. Eu disse, pô, já vai estar chegando aqui agora, bora cair em campo, a gente vai. Então, eu sem dormir, acompanhei a CEPAC e a equipe de Jackson. E nessa situação foi também o Rogério, o João da Água e mais o Albernei. Só que eles tiveram que voltar. Aliás, João da Água não foi. João da Água ficou. Foi. E o Rogério teve que voltar. E quando deu mais ou menos umas 10h30 da manhã, o Matheus encontrou o cacto. Esse mandacaru comido, né? O mandacaru estava comido, ela estava oxidado. O Matheus disse, olha, esse pessoal está aqui perto, porque esse mandacaru foi recém-tirado aqui. Então, vamos ter cuidado aqui, pode ser que esse pessoal esteja aqui perto. Enquanto a gente estava limpando ali os fuzis, o helicóptero da Polícia Federal, da CAOP, chegou. Ele foi dar um sobrevoo. E aí o pessoal estava, acho que a uns 30 metros da gente, numa árvore, e começou o segundo tiroteio. A gente totalmente desprotegido, tivemos que deitar no chão, formou uma linha ali de 8 homens, e começou o segundo tiroteio. Parecia coisa de filme, eu nunca tinha visto uma situação daquela ali. Os caras trocando tiro com a gente, trocando tiro com o helicóptero. E no helicóptero estava Cajazeiras, era o Cajá, não me lembro que era o outro. E nós já tínhamos aí 2 aeronaves trocando tiro com esse pessoal. 2 aeronaves. Nessa ação, uma das aeronaves foi atingida. Eu acho que não sei qual foi a parte que foi atingida, que ela teve que sair de cena. E a outra faltou combustível. Sim. A gente já estava todo mundo esgotado, a noite toda acordada, a gente não foi mais atrás do pessoal. O pessoal seguiu, mas a gente encontrou ainda 2 assaltantes ainda que estavam mortos nesse confronto aí. Entendi. Uma operação foi marcante para a Polícia Federal, obviamente entristeceu a todos essa perda do Klaus, né, que era até meu amigo, eu trabalhava na CAOP também na época, mas ela também fez a Polícia Federal evoluir bastante, né, em termos de doutrina, em termos de operações durante o confronto, operações aéreas durante o confronto, operações na Caatinga de infantaria, né? Eu creio que houve uma evolução muito grande, uma necessidade, uma preocupação do órgão em se especializar mais, né? Nesse tipo de crime de assalto a banco e novo cangaço, não é isso, Noelton? Exato, Júlio. Você falou com muita perfeição aí. Na época, o COT ele não tinha doutrina de atuação em Caatinga. E o COT teve lá, mas a participação do COT se resumiu ao final, numa situação que teve, um outro confronto que teve, onde foram mortos, mas os outros 2 que faltavam.
Mas a perseguição no mato, o COT não teve, assim, não teve participação nenhuma. Por quê? O COT não tinha doutrina de rastreamento, ele não tinha doutrina nenhuma. Isso foi aperfeiçoando, os policiais foram com o tempo, a necessidade disso. Então, a própria CELSAC se aperfeiçoou em rastrear pegadas, seguir dentro da Caatinga. Então, isso gerou a necessidade, essa operação gerou a necessidade de fazer com que esses grupos táticos também soubessem atuar no sertão. E a partir daí, o intercâmbio com a CELSAC, e ainda hoje, o pessoal do COT vem para a CELSAC fazer treinamento aí. É verdade. Eu me lembro bem que depois dessa operação, eu e outros colegas fizemos curso aí no batalhão de Caatinga, aí de 72 BI, né? Em Juazeiro, se não me engano. Petrolina. Petrolina, desculpa. Petrolina, e fizemos um estágio lá de adaptação à Caatinga. E o COT também começou a ter uma etapa na área de Caatinga aí também, né? Para atuar nesse bioma aí melhor, né? Então, Exato. houve essa evolução aí, não só do COT, mas de outras unidades aí, da própria equipe aí das delegacias também, de se aprimorar. E hoje a gente vê essa evolução aí nessas operações recentes, né? A DEPAT, depois de Celso, ela foi administrada pela delegada Dominique, que era até pouco tempo a subsecretária aqui do Pernambuco, secretária de Segurança. E a delegada Dominique, ela tentou implantar uma doutrina e, com base numa atuação do COT, a procura daquele pessoal de Antônio Laurindo, do Estado do Banco Central. Então, o COT tem que fazer uma evolução a pé. Teve um policial até que se passou mal, devido ao calor extremo. Então, a Dominique, ela teve a ideia de fazer um intercâmbio também com a CEPAC para treinar policiais da DEPAT pronto para esse tipo de ação. Em Salgueiro ainda participou dessa ação Rogério foi para lá, o Gildo fez esse curso também, Gildo está em Salvador hoje. Mas depois esse programa de treinamento, ele se acabou, porque alguns colegas reclamaram do excesso de treinamento que estava tendo. Está tendo, além do conhecimento. Então, o programa se acabou. E essa ideia nunca mais ela tomou iniciativa. Entendi. Então, essa operação no Nordeste aí é que você contaria como emblemática aí na tua carreira aí. Tem alguma outra? Tem alguma outra que você gostaria de contar aí? Júnior, na área do Nordeste? Teve uma operação que também eu acho bem interessante. Essa aqui não teve prisão, nem teve morte, sabe? Mas ela fica para mim na lembrança pela obsessão que a gente teve de pegar esse pessoal. Um grupo de assaltantes de banco, ele foi assaltar uma cidade da Paraíba, perto de Cabaceiras. A inteligência, o grupo estava sendo monitorado aqui pelo pessoal de Recife, e a inteligência tinha conhecimento que esse pessoal ia roubar Cabaceira. Aliás, Buqueirão. Então, era um grupo daqui de Salgueiro, a gente desloca um efetivo daqui, sai daqui nossa equipe, e sai uma equipe de Jacques também. O efetivo que saiu daqui foi eu, Ramon não, minto. O colega está em Caruaru, esqueci o nome dele, Cavalcante, o escrivão Wellington, que tinha uma experiência do BOP em Brasília, e mais outro que eu não estou lembrado. A gente estava em Buqueirão quando o grupo assaltou a cidade de Cabaceira. A gente imediatamente saiu para lá. Quando a gente chega lá, o pessoal já tinha ido embora, mas começou uma perseguição. Nós passamos 10 dias
na Caatinga à procura desse pessoal. E aí muita gente voltou, o pessoal não achou que não tem mais sentido, mas a nossa equipe de Salgueiro ficou até o momento que os caras se comunicaram dizendo que já estavam em casa. Então, para mim, foi emblemático isso aí. Nessa operação aí, eu me lembro que eu e o Cavalcante, a gente tirando quarto de hora, deitado no chão, na estrada vicinal, dois homens fazendo quarto de hora, deitado em cima de pedregulhos, de tanto cansaço. Mas a gente não arredou o pé. E só tinha uma roupa. Não tinha duas, não, para ser trocado. Então, comia. Qual era a comida que a gente tinha? Chegava na casa do pessoal, pedia comida, o pessoal atendia a gente. Foram 10 dias. Então, para mim, ficou marcado isso aí pela determinação. Além disso, teve outra operação marcante, e também pela determinação, foi uma operação que aconteceu com relação aos assaltantes de bancos aqui, que meteram um carro forte. Nós passamos 30 dias, todos os dias, a gente acompanhava o carro forte, porque possivelmente os caras botaram um carro forte. A gente saía de Salgueiro até Uricuri e voltava a seguir escoltando o outro carro. Puxa vida. Eu já estava até sem, como é que eu posso dizer, sem jeito, não diz o jeito de matuto aqui. E aí eu falei para o delegado, agora a coisa ficou clara, os caras vão para a fazenda e vão ficar nessa fazenda, então me dê mais essa chance aí. Aí o delegado Marangona, Afonso Marangona, ele autorizou a gente realmente fazer a tentativa. E nós passamos 2 dias na Caatinga, esperando esse pessoal. Nossos mantimentos se acabaram e a gente não ia sair. Já quase sem água, já estava também comendo mandacaru. E foi quando 2 caçadores, eles vieram caçando e foram para em cima da gente. E aí foi o que a gente fez, segurou os caras, só vão sair daqui, não vai sair, não, pelo amor de Deus, deixa sair, não vai sair. Sim. E alguém teve a ideia, disse, rapaz, manda esse pessoal na delegacia de Salgueiro pedir algo para a gente e trazer mantimento, o outro colega dele vai ficar aqui. E assim foi feito. O cara foi lá na delegacia de Salgueiro e vieram deixar comida para a gente, mais botijão de água mineral. Aí no dia seguinte aconteceu o confronto. Nesse confronto morreram, acho que morreram na hora 2 como na hora, e mais 2 em perseguição. Foi uma operação também marcada pela determinação. Eu gosto de enfatizar, Júnior, na questão da determinação, porque uma operação não é só você chegar aqui, pegar o plano, vamos fazer aqui. Então, eu quero fazer um comentário, não uma crítica em relação aos grupos táticos. Se não tiver tudo perfeitinho, o grupo tático não faz. Então, tem que dar o script correto. Nesse caso aqui, a gente várias vezes fugiu o plano e a gente teve que se readequar ao plano de ação. Sim. Passar fome, passar sede, esperar na Caatinga. Mas deu certo dessa vez aí. Pois é. Interessante isso aí. E você tem uma característica muito peculiar, né? Que é um pouco parecido comigo, que você, além de trabalhar na inteligência, você participa na ação também, né? De campo, né? Então você atua nos dois lados, né? Porque tem policial que é só na área de inteligência e fica lá. Também não quero desmerecê-lo, né? Mas você tem essa característica peculiar de atuar nos dois, atuar com muito profissionalismo, com muita eficácia aí nesses dois campos, né? Júnior, você falou uma coisa muito interessante, porque isso veio consequência, sabe de onde? Lá de Campo Grande, viu? Campo Grande. Lá de Campo, por quê? Lá em Campo Grande. Eu percebi que os militares ficavam na inteligência lá em Campo Grande, eles saíam para fazer o serviço. Então, eles sempre estavam no serviço. E eu achava, eu enxerguei que o melhor local para se trabalhar é na inteligência, você fazendo o serviço.
Então, você não tem que ser convidado, você vai. Aqui, o serviço é meu e eu vou fazer. Então, essa visão foi lá de Campurano que eu trouxe. Porque o que eu gostava mesmo era de estar no front, de estar ali fazer a investigação e estar no front. Então, é claro que a doutrina da Polícia Federal, a doutrina de inteligência, ela não aceita que o policial da inteligência vá para o campo. Ela não aceita. Mas eu gostava de fazer isso aí. Inclusive, eu fui para a inteligência porque eu sabia que eu, tendo conhecimento das operações, me apropriando das operações, eu estaria em todos os lugares, em todos os confrontos que tivesse que acontecer. Sim, sim. A gente teve uma escola boa também, né? E ter bons professores que nos ensinaram exatamente a atuar bem nessas duas áreas aí, né? Então, Noélito, eu queria, antes de fazer uma última pergunta para você, eu queria que você comentasse essa questão da necessidade da atualização das nossas leis, né? A gente vê muita saidinha, a gente vê essa questão da audiência de custódia, a gente vê essa questão da progressão de pena. Então, eu mesmo já aprendi vários criminosos que já foram presos dezenas de vezes, né? Então, eu queria que você comentasse essa necessidade dessa renovação da lei penal brasileira. Júnior, essa nossa legislação penal, essa questão das saidinhas, audiência de custódia, ela é fruto de uma deficiência, a falta de investimento em unidades prisionais. Então, na verdade, o governo, se fosse cumprir os mandados de prisão que existem para ser cumprido, eu acho que são mais de 500 mil mandados de prisão, não teria cadeia para todo mundo. A progressão de regime também, ela se dá numa velocidade e não é para se recuperar o preço, mas para desafogar as unidades prisionais. Então, enquanto você não tiver construção de presídios para fazer com que possa alocar todo esse pessoal que tem que ser preso e endurecer as penas, a gente vai ter essa frouxidão das nossas leis penais. A audiência de custódia, ela foi criada nesse sentido aí, de fazer com que só vá para a cadeia o cara efetivamente condenado. E aí, outra coisa que tem que realmente acabar é, a partir do momento que a pessoa for condenado, ele sair para o presídio. E principalmente o pessoal dos faccionados. Principalmente os faccionados. Existe o cara que comete o crime, aquele crime, às vezes, por emoção, mas o faccionado, para mim, tem que haver uma renovação total da nossa legislação. Existe aí hoje está sendo visto com os olhos de muita observação, questão de El Salvador, aquele presídio lá. Eu acho que tem que funcionar daquela forma ali. É daquela forma. Se você quiser combater o crime organizado, as facções, você tem que ter cadeias bem construídas e você tem que ter penas duras. E essa frouxidão é uma coisa que é inadmissível. Eu, às vezes, fico pensando, Júlio, cara, qual é o mais interessante? É você deixar um cara preso, ou você deixa esse cara na rua para tentar corrigir a delinquência dele e ele matar outra pessoa. Uma morte não tem, uma vida destruída não tem volta. Então, seria muito melhor você postergar essa capacidade dele de recuperação, tá? Do que só ter um elemento desse na rua. Entendi. O Noélito, eu queria que você falasse suas palavras finais aí para a gente estar sendo assistido aí por centenas de milhares de espectadores aí. Nosso canal já está indo para 100 mil inscritos, né? Então,
eu queria que você falasse algo que não foi comentado aí, algo que você gostaria de acrescentar, mesmo porque essa entrevista vai ficar, a gente vai passar e essa entrevista vai ficar aí na internet aí por décadas, né? Então, é o teu legado aí que fica aí nessa entrevista. Eu queria que você dissesse alguma coisa, complementasse, falasse qualquer coisa que não foi tocada aí nessa nossa entrevista. Júnior, eu acho que eu tenho uma resistência muito forte. A gente já falou isso aqui do assunto, mas acho que vale a pena tocar. Eu tenho uma resistência muito forte à questão desse processo administrativo que a polícia vem utilizando como forma de controle de comportamento, sabe? Eu acho que isso tem penalizado muito o policial. Quem está na área de segurança, quem está no campo, ele tem para a decisão dele de uma certa atitude, de um certo ato, é questão de frações de segundo. E eu acho que você não pode, a qualquer custo, penalizar o policial que está ali no front, não. A gente vê a doutrina americana, ela é bem rígida quanto a isso. Então, o policial, ele tem uma missão, que é voltar para casa. O cara que vai estar sendo ali abordado, ele tem que entender que qualquer ato dele que ele possa colocar em risco a equipe, ele pode sofrer consequências graves. Então, acho que a Polícia Federal também poderia pensar nisso, nessa questão desses procedimentos, de qualquer coisa hoje dentro da Polícia Federal, é um PAD. Se você pegar a mão, se o delegado der a mão para você, se não pegar na mão dele, ele pode abrir um PAD contra você. Um dos PAD que eu levei, é até irrisório, eu fiz um comentário no grupo da delegacia, e o delegado perguntou se eu estava questionando a decisão deles. Sim, depois você vai levar um PAD. E abriram um PAD contra mim, e eu levei 7 dias de suspensão por causa disso. Então, eu acho que a maturidade de comportamento, cabe o diálogo, cabe o debate, e não qualquer coisa você usar o PAD como um instrumento de repressão. Sim, sim. Pois não, Hélito, então a gente está finalizando já a entrevista aqui, queria agradecer demais a você, tá? O seu tempo, eu sei que hoje você é um empresário aí, e o seu tempo, sua disposição aí, nos atender aí, dar essa entrevista aí, que acrescenta bastante, nosso público gosta de ouvir essas histórias, tá? E aprende muito com elas, né? Então, eu agradeço o seu tempo aí, tá? E a sociedade tem muito a agradecer a você todos esses anos de dedicação, de profissionalismo seu aí na Polícia Federal, né? Você certamente, nesses anos todos, salvou muita gente, salvou muitas vidas, retirou muita droga de circulação, né? Então, eu como cidadão, eu agradeço aí, em nome da população, aí, o seu trabalho, esses anos todos de atuação, né? Com muito empenho, com muita... passando noites em claro, arriscando a vida, né? Então, tudo isso aí, a sociedade deve muito a você aí, por tudo isso, né? Mais um herói anônimo, né? Que agora não, nem tanto, mas que eu fiz questão de convidá-lo e que você receba essa homenagem aí de todos, agora que você está aposentado. E
esse obrigado, né? Esse agradecimento em nome da sociedade, tá? Eu queria agradecer a você e dizer muito obrigado. Juninho, eu que agradeço o convite. Você não tem ideia da honra de ser convidado para participar de um podcast tão ouvido, tão assistido como esse Diário da Honra. Parabenizar você e a equipe aí pelo resgate desse podcast. E é uma ideia brilhante, que trazer fatos narrativos não, fatos de vida de policiais, reconhecer histórias de homens que fizeram a Polícia Federal, pessoas desbravadores, pessoas que deram seu suor. E eu sou um cara muito feliz, Júlio, em relação à profissão que eu ocupei. Para mim, eu tenho um orgulho pleno, muito orgulho, de ter sido policial federal. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, a equipe, o convite, dizer que ficar isso registrado na minha vida, isso aqui, um dia eu vou poder mostrar lá na frente a outras pessoas, sei lá, quando estiver na minha velhice, olha, e teve esse registro. Isso é muito gratificante. Tá certo. Muito obrigado aí, Noelito. Tudo de bom para você. É isso aí, rapaziada. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar aí com seus familiares, seus amigos, tá? Mais uma vez eu falo que nós estamos chegando a 100 mil seguidores. Dei também uma olhada no link aí, no primeiro comentário aí abaixo, sobre o nosso patrocinador, do protocolo TAF do Juninho. E também nós temos outro patrocinador, que é o Honra com H, né? Sobre as camisas. Também o link certamente deve estar aí embaixo dos primeiros comentários aí. E mais uma vez, obrigado pela audiência, tá? E um forte abraço a todos.